Meu nome é Cláudio, venho lá de Salvo. Olá, sou o Saulo Pico, sou professor de arte, sou artista plástico. Venho trabalhando aí com a ideia da arte conterrânea, que é um pouco uma mistura de arte rural, arte urbana e arte contemporânea. E venho aí praticando mais questões sobre o desenho, a intervenção urbana, o design e o muralismo. Eu acho que com o tempo, com os estudos, eu comecei a me interessar mais sobre arte política. E pesquisando mais sobre arte política, eu fui cair no muralismo, principalmente lá no muralismo mexicano, que ficou muito conhecido aí no início dos anos 20 do século passado no México. Dentre os mexicanos, aí o principal dentro desse movimento político, que foi um movimento artístico político que aconteceu no México, é o Diego Rivera, que tinha uma ideia muito interessante, porque nessa época, no México, o analfabetismo era muito grande. Então, a ideia do muralismo era uma ideia de alfabetização através da imagem. Isso é muito legal, da gente pensar, como que a imagem, o poder que a imagem tem. Então, eram imagens que era uma ideia muito de uma volta à valorização da cultura mexicana, da cultura popular, dos camponeses, da questão indígena, que estava tendo um enfrentamento muito grande por questões coloniais, E já foi o início de um despertar no meu trabalho também, precisando ultimamente ter um grupo que chama os Novos Muralistas Mexicanos, que é uma juventude que vai lá atrás, beber na fonte dos muralistas da cultura mexicana, que vai trazer uma ligação mais com grafite, com matemática, com material. E tem um que é colombiano, que é o Jade Rivera. Ele trabalha com uma questão da infância, das crianças, e tem uma questão lúdica. Criança que está voando, criança que está brincando com um passarinho. Do grafite eu gosto dos clássicos, alguns, o Banksy. Eu gosto muito do Glu Glu. No Brasil tem o Espeto, que junta aquela estética meio xilogravura. Tem uns caras que eu gosto muito, que é o Bozoba Camarte, que é um cara de Recife novo, faz uma mistura também de Chilo pra rua. O Rocha, que é um cara do Maranhão, também tem essa ideia da Chilo. Então eu acho que eu vou por aí também, onde que eu caminho, que é essa galera que pega um pouco da cultura popular, da cultura tradicional, brinca com a rua, pega uma coisa da estética da rua e junta e mistura. Bom, a arte conterrânea é um conceito que a gente vem trabalhando, que eu venho trabalhando nos últimos anos. Foi o momento que eu comecei a pesquisar mais sobre a minha família, de onde eu venho, e aí eu caí um pouco na arte rural. E para juntar tudo eu criei como se fosse um tripé, arte rural, arte urbana e arte contemporânea. Que hoje em dia eu acho que a arte rural ela encontra muito nos fazeres do povo do interior, no reinado, no congado, enquanto a arte urbana é no lambe-lambe, é no muralismo, é no grafite, é no artista de rua. E a arte contemporânea é arte de galeria, uma arte mais conceitual, uma arte que você tem que elaborar mais uma ideia. E eu queria juntar isso tudo para conseguir falar de forma simples também, que pudesse chegar no povo, Que eu acho que a arte tem que ser para todo mundo, a arte tem que chegar em vários lugares, O primeiro elemento que eu lembro foi uma coxa de retalho que minha bisavó fazia, a vovó Te Adora, e essa coxa de retalho veio parar nas minhas mãos. Eu já pesquisando essa ideia, de criar algo diferente. A primeira ideia foi pegar as coxas de retalho, os desenhos, as cores, era uma coxa bem colorida, E eu criei uma série que chamava Animais da Mitologia Rural. Fiz uma série de desenhos em lápis de cor, papel, e depois comecei a fazer na parede, Então foi o primeiro momento que eu pude falar opa, agora eu estou fazendo uma arte que eu estou falando de mim, da minha família. Antes da pandemia, pouco antes da pandemia, eu fiz um trabalho que foi um divisor de águas, que é um trabalho bem essa Avó Maria. Eu estava na casa da minha avó tomando um café e ela segurou o bebedouro. O beija-flor veio e bebeu ela na mão dela, Ele foi, que legal, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiz esse trabalho lá, foram 3 dias de pintura, A minha avó viu, quando ela viu, ela deu, meu Deus, sou eu, meu Deus, o que você fez, que legal, ela ficou emocionada. Todo mundo ficou emocionado, e a filmar, julgar aí nas redes sociais. Teve mais de 1 milhão de visualizações, Então foi um trabalho muito importante, principalmente
pela minha avó, né, em vida, cara, ter esse sentimento, assim, né, esse poder que a arte tem de transformar, assim. E aí outras pessoas me procuraram para fazer dos avós, das mães, sabe? Então mexeu com muita coisa. Então, e aí acabou que isso se tornou um trabalho hoje em dia, né, que eu chamo homenagearte, né, que é essa ideia de homenagem e da arte. Então, um trabalho que me trouxe outras ideias, me levou para outros caminhos, né? Esse grande caldeirão que é a arte conterrânea, né? Ele é um ingrediente, né, homenagearte. E hoje nós já temos aí 5 trabalhos, né, que nós homenageamos pessoas da melhor idade, né, mais de 60 anos. É o último que nós fizemos agora foi o Tirizil, que é um amigo meu de infância, um cara que me ensinou a tocar umas coisas de violão. Eu emprestava o violão para ele tocar Folia de Reis, tocar Reinado, ele me emprestava, sabe? Um amigo que foi feito através do violão, através da arte. É um artista popular que aprendeu autodidata. Foi uma homenagem para ele numa esquina, uma esquina mais movimentada do bairro, e sim, ele está encantado até hoje, assim, família, foi emocionante, foi muito maior do que eu imaginei também, assim. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre política, querendo saber mais sobre uma arte popular, uma arte para criar essa ideia da arte conterrânea, eu volto lá nas minhas raízes, aí eu fui descobrindo muita coisa, né? Meus 2 bisavôs, tanto de parte de pai e de parte de mãe, eles eram de reinado, né? A gente fala reinado também. Então eu comecei a pesquisar essa questão do reinado, do congado, né? E fui me entendendo melhor também, e eu fui até lembranças da memória, que doido, que eu, quando criança, eu fazia parte. E fui lá atrás do reinado, chegando lá, entrar na casa dele, pedindo licença, então se podia fazer e tal, fazendo uma homenagem também para os moradores da Vila Vicentina, que é uma vila de casinhas pequenininhas, sabe? E o trabalho sempre começa com uma pesquisa, né, de ir lá, conversar com eles. Aí eu vou, tiro foto, pego entrevista dos moradores, e aí eu pego várias imagens, baixo várias imagens do terno deles, que é o terno Sabarazinho, e vou criando. Então aí é legal, que eu crio uma imagem que não existe em fotografia, porque eu pego uma imagem melhor da Maria, que é a pessoa que carrega a bandeira, ou essa foto da Maria tá melhor. Olha esse caixeiro aqui, que é o cara da caixa, nessa foto também. Então eu vou juntando a imagem até formar uma imagem do jeito que eu queria, que era uma imagem que tivesse vindo assim, ó. Sabe? Então essa imagem não existe, essa imagem pronta, numa fotografia, né? São vários personagens que eu fui tirando deles mesmo, assim, né? Algum era só o rosto. Então essa etapa é muito interessante. O desenho é o primeiro, né? O desenho é onde vem as primeiras ideias, né? Eu sou do desenho, eu vim do desenho, sabe? Sempre gostei de desenhar, desde criança que eu desenho, né? Eu com 10 anos eu já fazia encomenda, os amigos, faz um Dragon Ball aí pra mim, eu é 25 centavos, aí trocava, desde criança. Um pouco antes, mas quando eu fui pra Recife, que eu levei o caderninho, e eu tinha um celular, meu celular era muito ruim pra tirar foto, então eu substituí, né, essa câmera fotográfica do celular pelo desenho. Então a imagem que eu vi eu desenhava nesse caderninho, e foi assim, extremamente importante. E aí foi legal, que foram surgindo ideias, eu vi uma coisa legal, deixa eu desenhar aqui, vi umas bicicletas, deixa eu desenhar uma bicicleta, né, eu vi um poste, aí depois virou um trabalho que eu juntei uma bicicleta num poste, e até expus esse trabalho também, veio do desenho, né. E aí foi isso, eu comecei sempre até com uma caderneta, um caderninho de bolso, na mochila, até hoje eu ando com isso. Então sempre eu estou desenhando, sempre a prática do desenho. Então o primeiro momento quando eu vou fazer um muro, hoje em dia grande, ele começa no desenho. Eu sou comum, eu sou artista plástico, artista visual, né? Venho desse universo das artes urbanas e estou atuando aí nas ruas desde o começo dos anos 2000, de 2003, 2004 ali eu comecei a ter contato com o stencil, a primeira técnica das chamadas artes urbanas, assim, que eu consegui me aproximar. E foi muito por conta de que o stencil ele era uma técnica acessível, né? Então ali eu conseguia ter uma ferramenta que permitia eu reproduzir imagens com uma qualidade legal, com uma definição legal, sem que eu precisasse ser uma virtuose no desenho, né? Eu tivesse uma habilidade. Eu acho que o grande lance foi isso, assim, o stencil me permitia produzir imagens
com uma rapidez, com uma eficiência, com uma versatilidade assim. De repente eu comecei a explorar o stencil e ele me abria várias possibilidades, ele me permitindo criar imagens com um grau de complexidade cada vez maior e fui sacando essa vontade minha de me expressar artisticamente, né? Então nessa época eu tive contato com uma outra técnica também das artes urbanas que até hoje é muito usada, que é o sticker e o lambe-lambe, né? Então foi uma virada importante na minha produção assim, quando eu comecei a fazer o stencil, bater ele no papel e esse papel eu colava na rua. Acabou que eu consegui transformar o stencil numa técnica de gravura, né? Dentre as várias formas como eu uso o stencil hoje em dia, uma das formas é usando o stencil como uma matriz, né? Usando o stencil para imprimir. Então comecei a fazer tiragens de stencil, né? E até hoje eu estou trabalhando nessa lógica do stencil, dentro dessa lógica da tiragem, né, de uma série limitada de impressos e tal. O stencil ele é uma técnica muito antiga, então a gente tem algumas cavernas pré-históricas, né? Se eu não me engano, até a caverna de Lascaux, na França, ela tem esse tipo de registro, que são as mãos impressas nas paredes das cavernas na contraforma, né? Então a especulação dos arqueólogos é que os homens primitivos, eles enchiam a própria boca com pigmento, colocavam a mão sobre a parede da caverna e faziam um aerosol com a boca, né? Então ali a mão ficava marcada na contraforma ali da parede, né? O que é o stencil? O stencil nada mais é do que um obstáculo com uma forma definida, né, que é a forma que você quer aplicar, é um obstáculo entre o seu suporte e a sua tinta, né, seja ela no pincel, no spray ou na própria boca, né, igual o homem pré-histórico fazia. O stencil é uma ferramenta muito versátil, né, ele é a forma mais primitiva de gravura, é a forma mais primitiva de se gravar uma imagem. Bom, de artistas de referência, é muito difícil não citar o Banksy, né? Acho que o Banksy se tornou aí, nas últimas décadas, um ícone não só do stencil, mas como também da arte contemporânea, né? da arte pop. Então acho que o Banksy, né, é um cara que sabe fazer um uso do stencil de uma forma muito inteligente, né? Então ele tem essa característica do seu trabalho vandal, um trabalho que é feito sem autorização, é feito dentro de uma lógica de ação direta. E o stencil é fundamental nessa lógica dele, porque é o stencil que permite ele fazer trabalhos com uma certa complexidade visual, mas num tempo muito rápido. E daqui de BH eu citaria, sem sombra de dúvidas, o Cherel, né, que é responsável por espalhar um rostinho por Belo Horizonte. Foi assim, na época que eu comecei, foi um cara que, né, assim, prendeu muito minha atenção, aquele enigma ali de que rostinho que é aquilo, ele ficava olhando, pô, quem que é esse cara? Da Lata, Hyper, né, que são grandes nomes aqui que estavam ali desde o início e também me instigando ali na rua. Pô, eu tive contato com uma galera da antiga. Tem um cara que era o Alex Valauri, ele foi um dos pioneiros no stencil no Brasil também, de São Paulo. Fazia a Rainha do Frango Assado. Era um cara que tinha uma coisa mais de um stencil mais icônico, assim. Eram umas imagens simples, mas muito icônicas. Tem um cara que eu gostava muito, cara, que era o Isoleg. Isoleg e uma mina também que uma época eles foram um casal, que era a Ananda Nahu. Então Isoleg e a Ananda Nahu, duas referências também que com certeza me marcaram, assim, de stencil, né? Esse aqui é um dos meus primeiros stencils, das primeiras coisas que eu fiz, assim, na rua. Então aqui é um stencil simples, de uma camada, em que a gente trabalha o chamado alto contraste, onde a gente tem uma cor mais escura, geralmente, que é o preto aqui no caso, sobre um fundo mais claro, né? Então isso é um stencil de uma lógica binária, né? A gente tem o positivo e o negativo, né? Então é um stencil de uma camada, ele é mais simples, uma imagem mais tranquila de se realizar, né? Agora eu vou mostrar uma outra imagem. Essa aqui é uma imagem produzida com várias camadas, né? Então aqui a gente vê, além do fundo estampado, né? Esse fundo aqui já é natural do papel. Então são 4 tons, né?
um bege claro, um bege médio, um marrom escuro e um branco para dar o brilho. Para cada cor dessa que compõe essa imagem, eu fiz uma chapa diferente, eu fiz uma matriz diferente, né? E a gente vai sobrepondo essas camadas e criando essa profundidade de imagem, né? Então a gente olha aqui para essa imagem, a gente vê a profundidade, né? do nariz, do olho e tal, a gente consegue identificar quase uma tridimensionalidade na imagem que é plana. E são duas formas de trabalhar o stencil, são duas de várias outras formas que a gente tem de trabalhar o stencil. Além dessas duas formas, eu ainda cheguei num terceiro caminho de usar o stencil, que foi um stencil que eu fiz, que talvez seja o stencil mais famoso que eu tenha feito, que é do trabalho O Voo, né? O trabalho O Voo, ele é um empena que eu pintei no centro da cidade, que é um trabalho com 65 metros de altura, né? É um trabalho que eu pintei pelo Festival Cura. E ali eu tinha um desafio muito grande, que era fazer o maior stencil da minha vida, né? E aquilo me pareceu uma loucura no começo, mas eu falei assim, pô cara, vambora, eu gosto de uma encrenca, vamos fazer. E ali é um stencil também de, acho que 4 cores, se eu não me engano. Então eu comecei a trabalhar um novo tipo de técnica que já existia, não inventei isso, que era traduzir todas as camadas de cor num único stencil, né? Então, ao invés de fazer várias camadas sucessivas, eu crio uma camada só, uma matriz só, onde ela vai me dar somente a delimitação de cada área de cor e que depois eu vou vir preenchendo manualmente. Então foi essa solução que eu arrumei ali na ocasião para conseguir montar aquela imagem daquele tamanho, né? Então essa é uma nova forma de trabalhar o stencil que eu aprendi com o tempo. Pô, cortar isso foi super difícil, assim, né? Eu demorei 15 dias para pintar no prédio e 15 dias antes só para cortar o stencil. Então foram 15 dias cortando como equipe, né? E no dia da pintura também, geralmente com 2 ou 3 ajudantes, até 4. Então foi um processo muito matemático, assim, sabe, cara? Então eu peguei aquela imagem comprida, dividi ela em blocos, em colunas e linhas, e criei vários pedaços daquele quebra-cabeça. E para cada bloco daquele eu fiz uma chapa de stencil. Tivemos várias dificuldades assim, nesse processo de aplicar aí na parede, teve dia que choveu, aí a fita crepe não pegava, geralmente a gente coloca com fita crepe, né? A fita crepe não pegava, tivemos que pregar o stencil na parede com prego. Então foi um processo cheio de adaptações, assim, como era a primeira vez que eu estava fazendo, passei muita arroz, assim. Mas por fim conseguimos fazer a aplicação do super certo. E uma outra maneira de usar o stencil, que eu tenho usado muito assim, é dentro do universo das padronagens, né? É um jeito muito interessante assim, de usar o stencil e sempre foi um tipo de composição que me chamou muita atenção por essa vibração própria da coisa, assim, né? Parece que a imagem está viva, está pulsando ali. E isso para mim ficou ainda mais forte quando eu conheci, fui tendo contato com esse mundo indígena e fui aprendendo um pouco mais sobre a importância desses desenhos para eles, né? Que são as padronagens indígenas, como essa aqui que eu tenho tatuado no meu braço. Eu fui começando a ter mais contato com a importância desses padrões, né? Que numa cultura que eu tenho pesquisado muito, que são os runicuins, são chamados de quenis. Os quenis são tipos de desenhos que eles usam para se pintar, para estampar as roupas deles. E cada desenho ele fala de uma coisa, ele representa uma coisa diferente, ele chama uma energia diferente. E eu fui incorporando isso no meu trabalho. Assim, eu já tinha esse trabalho com padronagem, mas isso foi ficando cada vez mais forte no meu trabalho, eu fui trazendo isso com cada vez mais frequência. Eu fui convidado para fazer um trabalho. E nesse trabalho, o meu projeto era representar uma tecelã. Eu estava pintando uma fábrica de tecidos. E aí eu fiz um projeto de uma mulher tecendo, uma tecelã, onde é que o nome da obra é A Tecelã. E o tecido que ela estampava, a minha intenção original era que ela estivesse produzindo um tecido original runicuim, né, que é desse povo. E eu tinha muito essa vontade de reproduzir uma estampa deles ali no trabalho. Mas antes de fazer, eu tive o cuidado de consultar eles sobre usar
esse motivo ali. E aí eu entrei em contato com um amigo meu que é dessa etnia e nessa ocasião ele meio que, cara, não acho legal, acho que isso é uma coisa que envolve muitas questões, é complexo pra gente. E aí a minha estratégia para lidar com isso, né, para não ter que mudar o meu projeto completamente e continuar vibrando naquela frequência sem precisar usar o desenho deles, foi desenvolver o meu próprio desenho, a minha própria padronagem. E essa padronagem ela fala ela representa coisas muito próximas desse ambiente que eu frequento, da arte urbana e tal. E onde eu represento ali basicamente rolinhos de pintura e caps, né, que são os bicos de spray, né? Posso mostrá-la rapidamente aqui. Então esse desenho aqui ela ainda está no stencil, né? Mas é isso, são rolinhos e bicos de spray. Eu acho que todas as pessoas assim que já andaram na cidade com certeza já viram um lambe-lambe na rua, né? O lambe-lambe ele tá em camadas e camadas nos muros da cidade, né? Com certeza, se você já andou assim no centro, você já viu um cartaz escrito "Traga o seu amor de volta em 3 dias", ou um lambe com uma palavra de protesto, com uma palavra de ordem, um lambe-lambe com uma poesia. O lambe-lambe ele tá nos meandros assim da cidade, né? Interconectado, como se fosse uma segunda pele em camadas e camadas de papéis nos muros. Eu acho que o lambe-lambe ele é muito democrático porque qualquer pessoa pode se apoderar da técnica do lambe-lambe, né? Basta você ter um muro, papel, uma ideia, cola e disposição, né? Coragem para colocar o seu trabalho assim na rua. E o lambe-lambe enquanto mídia, enquanto formato de comunicação vai surgir mais ou menos ali no século XIX. Nessa época a gente tem um aumento muito grande da indústria gráfica, né? Uma evolução muito forte do maquinário e da técnica de se imprimir em papel. O resultado disso é que o custo de produção foi lá embaixo e a quantidade que você consegue imprimir vai lá em cima, né? Então as pessoas se apoderam dessa técnica e começam a colar lambe-lambe pela cidade, né? Para divulgar espetáculos, para divulgar teatro, para divulgar shows, para divulgar o circo que está chegando na cidade, né? Os governos também vão utilizar o lambe-lambe para divulgar os seus programas governamentais, para convocar os jovens para as guerras. Nessa época também a gente já tem lambe-lambe, cartaz de protesto, chamando pessoas para passeata. Então a gente já vê uma paisagem, né, gráfica de lambe-lambe tomando conta daquela cidade já nessa época, né? A gente já tem essa ligação do lambe com a cidade e com a rua. Depois da Segunda Guerra Mundial, lá para os anos 60, 70, a gente tem uma relação muito interessante do lambe-lambe com os artistas daquela época, né? Que estavam começando a colocar os trabalhos assim na rua. Então a gente tem muita experimentação tipográfica e visual com a psicodelia do movimento hippie, da contracultura, divulgando shows, bandas de rock daquela época, né? E nessa mesma época no Brasil a gente estava sob o regime militar e o lambe-lambe foi uma ferramenta muito preciosa assim para se fazer protesto, né? Porque se os milicos te pegassem na rua assim era um problema, então você precisava de uma ferramenta prática para denunciar o que o regime estava fazendo, para denunciar os presos políticos, para denunciar que tinha gente sumindo, né? Então o lambe-lambe tem essa pegada, né, de ser versátil, de ser prático, porque você precisa do muro, cola, cartaz, cola e corre, né? Porque aí ninguém te pega. E lá no finalzinho da década de 70, década de 80, o lambe-lambe ele dá uma baixada, né? Ele só volta à tona assim mais ou menos na década de 90 com um artista chamado Shepard Fairey. Ele faz um trabalho que ficou muito conhecido chamado Obey, onde ele coloca um rosto estilizado do lutador de luta livre em um cartaz e embaixo a palavra obedeça. Esse trabalho ficou muito famoso porque ele conseguiu espalhar esses cartazes nos Estados Unidos inteiro, assim.
E a internet estava começando naquela época também, né? Então ele consegue fazer uma colaboração com diversas pessoas em vários países assim do mundo, e essas pessoas colam os cartazes dele em suas cidades. Então esse trabalho dele tomou uma dimensão global, assim, no mundo inteiro tinha esse cartaz do Obey colado nas maiores cidades do mundo. E tem uma outra artista que trabalha com Lamb, assim, que eu acho o trabalho dela muito precioso, que é a norte-americana chamada Swan. Ela, inclusive, é considerada uma das primeiras mulheres assim, a ganhar destaque internacional no cenário da arte urbana, né? Ela, pra mim, é fenomenal, assim, porque ela vai tirar o lambe-lambe do quadrado, ela vai tirar o lambe-lambe desse formato de cartaz que a gente conhece, né? O trabalho dela é muito interessante, que ela pinta direto no papel, ela trabalha com colagem, ela trabalha com xilogravura em seus lambe-lambes. Então ela traz técnicas muito preciosas assim para o papel, que depois ela leva para a rua, né? E o trabalho dela traz muito essa figura do feminino, a figura da mulher, a figura do sagrado. E o interessante da Swan é que com toda essa riqueza e toda essa técnica que ela trouxe para o seu trabalho, que ela leva para a rua, acabou influenciando muitas pessoas, muitos artistas que trabalham com lambe-lambe hoje em dia. E tem também o JR, um artista francês que tem uma técnica muito interessante, que ele vai trabalhar com lambe-lambes gigantescos, assim, onde ele sempre está retratando, dando visibilidade assim, para pessoas comuns, né, em seu trabalho. E ele sempre coloca esses lambes em fachada de prédios, em telhados de casas, em grandes escadarias, quebrando assim o lugar comum onde o lambe está, né? E muitas vezes ele volta com esse trabalho para as comunidades onde ele está desenvolvendo um projeto social. E para mim o trabalho dele está na fronteira da magnitude, em extensão, em tamanho que um lambe-lambe pode ter. O trabalho Copa dos Invisíveis foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz assim com um lambe-lambe. E ele se chama Copa dos Invisíveis justamente porque eu queria dar visibilidade para as pessoas que de alguma forma estavam sofrendo abusos ou estavam sendo vítimas do processo de gentrificação que a Copa do Mundo estava trazendo para o Brasil em 2014, né? Então a gente tinha comerciantes, ambulantes que estavam sendo expulsos do centro da cidade, a gente estava tendo moradores em situação de rua que estavam sendo expulsos do centro da cidade, a gente estava tendo famílias de assentamentos que estavam sendo despejadas, entre outras pessoas, né, que estavam sofrendo abusos, assim. Então, a Copa do Mundo de 2014 foi um pretexto, assim, para o capital pintar, bordar e abusar, né, da população mais fragilizada. Então, nesse trabalho Copa dos Invisíveis, eu faço uma fotografia dessas pessoas segurando a taça de campeão da Copa do Mundo em uma pose bem irônica, assim. Aí depois eu pego essa fotografia, amplio ela em um lambe-lambe de tamanho real e colo esse lambe-lambe no centro da cidade onde essas pessoas anteriormente estavam, né? Então, para fazer esse lambe-lambe de tamanho real é muito fácil. Eu usei um programa que amplia a fotografia, né? E divide ela em várias folhas A3. Aí basta você imprimir essas folhas A3, colar elas, que aí você vai ter um lambe, né? Em tamanho real. E para quem quer mandar um lambe-lambe grande assim, numa escala maior, essa é uma técnica muito fácil de você se apoderar dela e também muito barata, né? E tem um outro trabalho de intervenção urbana que eu fiz assim, que se chama Sinfonia, que é um dos meus trabalhos preferidos, assim. É um trabalho que eu fiz em um lambe-lambe e através do lambe-lambe eu vou fazer uma conexão entre os aparelhos de celular, os muros, a cidade e os cantos dos passarinhos, né? Eu digo isso porque eu nasci no interior, né, de Minas Gerais. E quem nasce no interior assim, nasce aprendendo, né, a identificar os cantos dos passarinhos, né? Isso é normal assim para quem cresce na minha região. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu percebi que as pessoas têm pouco contato assim com os cantos dos passarinhos, né? Isso porque é difícil realmente escutar passarinho aqui na cidade grande, porque tem muito barulho de carro, muito barulho de moto, muito barulho de ônibus, é difícil de escutar. Então eu resolvi fazer esse mural onde eu aproximo os cantos dos pássaros com a cidade, né? Então
eu faço lambe-lambe de dezenas de passarinhos cantores e colo no muro, né? E embaixo de cada passarinho tem um QR Code, onde a pessoa, através do seu celular, pode acessar o canto do passarinho, ter informações sobre os pássaros, ouvir o cantar do sabiá, do tico-tico, do canarim, do curió, do coleirinho. Então tem vários passarinhos aí com cantos maravilhosos assim que a gente pouco escuta na cidade.